Olá, boa noite a todos. É muito bom estar com vocês aqui em mais um momento, em mais um encontro, onde vamos falar de educação. E hoje nós estamos aqui com a professora Cristiane Freire de Sá, nossa convidada de hoje. Já agradeço, Cristiane, de antemão por ter aceito o nosso convite. Para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão da cultura maker, do movimento maker na educação. Meu Deus, o que é isso, né? O que quer dizer isso aí? Será que eu faço isso na minha sala de aula e nem sei que faço? Então, Cristiane, ela vem hoje aqui para conversar, para nos orientar sobre essa questão do movimento maker. Deixa eu apresentar a Cristiane. Cristiane é doutoranda e mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. É especialista em design instrucional, pedagoga e desenvolve atividades na área de design educacional no Centro de Referência em Educação à Distância do Instituto Federal de São Paulo. Cristiane também é professora no curso de pós-graduação em design instrucional do Senac São Paulo e tem uma longa experiência aí nas áreas de educação à distância, design educacional, produção de recursos educacionais digitais, orientação educacional, formação tecnológica de educadores e educação inclusiva. E desenvolve pesquisas na área de linguística aplicada e design educacional, principalmente na articulação entre games e transletramento no design de projetos educacionais online. Nossa senhora, não precisava tudo. Bom, obrigada. Olha, muito obrigada por estar conosco. É tudo isso mesmo, Cristiane? Nossa, é interessante essa coisa de currículo, né? Engraçado, quando a gente fica ouvindo, a gente fica pedindo para passar logo, né? Mas é a trajetória que a gente tem, né? É onde a gente... É o nosso caminho mesmo, é isso mesmo, né? Então, deixa eu agradecer você, Marta, pelo espaço, oportunidade de trocar experiências, de diálogo, né? Agradecer a Lucidez também, que foi nosso contato, agradecer a Treinetec, agradecer toda a sua equipe, todas as pessoas que estão fazendo, né, com que o nosso encontro aconteça aqui. E sim, vamos conversar sobre cultura maker. Então, fico aqui à sua disposição para a gente começar o bate-papo. Perfeito. Deixa eu falar com o público aqui, porque eu já vejo que a gente tem algumas pessoas aqui, já na nossa live de hoje, a Luzineide Novaes, Adelaide Maio, Maria Conceição, Célia Amaral, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês podem fazer perguntas, a live tem esse objetivo de vocês fazerem a interlocução com as pessoas que estão aqui, através de perguntas, através de argumentações. Eu acho que isso é que enriquece, porque várias vozes são colocadas e a gente tenta fazer o diálogo harmônico entre essas várias vozes, ok? A Luzineide vai ficar no chat aí, mandando para a gente, como foi na outra live, os comentários, e a gente vai, à medida do nosso diálogo, discutindo aí os temas que aqui foram propostos, ok? Então, vamos lá, Cristiane. Vou te chamar de Cris, né? Isso, por favor, pode me chamar de Cris. Maravilha. Cris, então vamos lá. A grande pergunta aí da noite é: o que é o movimento maker? Ou o que é a cultura maker? O que é isso, Cristiane? Então, boa noite a todos e todas mais uma vez, né? Marta, nós como seres humanos, a gente precisa nomear as coisas, né? É interessante como a gente precisa dar nome para que a gente possa, pelo menos, compreender, né, os fenômenos, aquilo que acontece. E o que se chama cultura maker, ou movimento maker, né, com esse nome, com esse termo,
ele começa por um movimento, né, na verdade, americano, que começa com o Dale, eu nunca lembro de cor o nome dele, mas, se eu não me engano, é o Dale Dougherty. Ele é um americano, né, que ele criou uma revista chamada Make, né, e ele, a partir do momento que ele cria a revista, ele começa a incentivar algumas feiras de makers, né, basicamente, era um movimento voltado para o que a gente vê hoje muito no YouTube, do you it yourself, sabe, do faça você mesmo, né, então, isso começa muito com a ideia interessante de cooperação, né, com a ideia de uma filosofia muito open source, ou seja, né, muito anti-comércio, muito crie as coisas, não consuma tanto. Então, o movimento maker, em sua essência, ele tem 4 pilares, vamos chamar assim, né? A primeira é a criatividade, que já dando a dica para os educadores, né? Eu acho que são 4 pilares que podem ajudar o educador, o professor a se inspirar. A criatividade, a colaboratividade, a sustentabilidade e a escalabilidade. O que significa isso, né? A criatividade, Marta, dentro da cultura maker, do movimento maker, significa, né, que é preciso, então, ter espaços para se desenvolver a criatividade, né? E aí eu já deixo também uma dica, quando a gente fala em criatividade, Marta, é necessário que se pense o espaço e o tempo para isso, tá? Agora eu que estou acrescentando aqui a minha dica já como educadora, né? Quando a gente fala muito em criatividade, parece que isso dá espontaneamente, não é bem assim, né? Se a gente for olhar os estudos, a gente sabe que a criatividade, ela precisa também de uma maturação, de um tempo, de espaços. E isso é o desafio da escola, né, Marta? Assim, de espaços educacionais, tá? Depois, o outro, não é? Depois tem o pilar da colaboração, da colaboratividade, né, que é fundamental para ser cultura, para a gente chamar de cultura maker, o movimento maker, quer dizer, as pessoas têm que estar criando junto, têm que estar compartilhando esse conhecimento e numa perspectiva open source mesmo. Então, esse é um fundamento da cultura maker, né? Aquilo que você cria, aquilo que você produz, vai ter que ser disponibilizado para a comunidade, para que outros possam, inclusive, melhorar, remixar, né? Fazer os tais mashups e tudo mais. Depois a gente tem aí a questão, né, da sustentabilidade, que acho que isso é interessante para o educador pensar. Eu vou usar um exemplo aqui que talvez não seja do cotidiano, mas eu fui alfabetizadora, sabe, Marta? Litoral também, Norte de São Paulo. E as escolas têm uma adoração, por exemplo, por EVA, né, por materiais que hoje a gente tem que discutir isso do ponto de vista ecológico, né? E a questão da cultura maker, ela preza muito pela questão da sustentabilidade em todos os seus níveis, tá? Então, desde a questão, sim, hoje ecológica, né? Pensar, reciclar, reutilização de materiais, mas também da viabilidade financeira, tá, Marta? Então, por isso que a cultura maker, ela tem essa pegada do como a gente vai fazer do nosso jeito, não é de se esperar que tenham altas tecnologias, que a gente vai ter que fazer grandes aquisições para mudar a escola, ao contrário, né? Basicamente, a gente olhar para o nosso contexto, que a gente tem ali em mãos, para a gente, de fato, de maneira sustentável, então, essa sustentabilidade nesse sentido, tá, Marta? Tanto do viés da aquisição financeira, dos custos, né? Mas tem que ser barato, resumindo, é isso, né? Uhum. E também a questão da sustentabilidade como um todo, tá bom? E por último, né, esse 4º pilar, que é a escalabilidade, tá, Marta? O que é isso? Então, na cultura maker, é preciso que tudo que a gente crie tenha um princípio de que possa ser compartilhado em escala, né? Quer dizer, que muitas pessoas possam utilizar, reutilizar, mudar, alterar. Então, essa é a filosofia, tá, Marta, da cultura maker em essência. Se vocês forem pesquisar, né, esse termo e a origem dele, vocês vão encontrar muito desses, se pesquisar o Google, aí vocês vão ver que esses 4 pilares aí são os guias para a gente empreender em qualquer ambiente o que a gente pode chamar de uma cultura maker, tá bom? Cristiane, é legal que essa filosofia do it yourself, quer dizer, do faça você mesmo, porque nasce, né, nesse ambiente norte-americano,
dialoga um pouco com o tempo que a gente está vivendo hoje, de todas as discussões que a gente tem, né, do olhar para o outro, da diversidade, porque esse movimento de cultura maker, ele acaba trazendo uma ideia de que toda e qualquer pessoa pode fazer, pode construir, né, pode colocar a mão na massa. E aí eu faço um outro link. E aí, já puxando esse link aí para essa ideia do compromisso com a educação integral, desse aluno coprodutor do seu conhecimento, por quê? Porque lá na BNCC, né, aí para quem não está familiarizado, Base Nacional Comum Curricular, grande, que nome grande, né? E aí, por isso que a gente fala BNCC. É um documento normativo e que hoje é o grande guia orientador para as escolas montarem seus currículos. E se a gente for lá ler a Base Nacional Comum Curricular, e aí eu não vou entrar no mérito de quem aprova, desaprova, concorda ou não concorda, do mérito do que está escrito lá, né? Porque a gente tem dois campos aí, uns que concordam muito, outros que discordam muito. Mas se a gente for lá, enquanto um documento normativo ativo, atual, né, legítimo, a gente consegue perceber que o documento ele tem todo um diálogo com o compromisso, né, com a educação integral e traz a perspectiva do desenvolvimento de competências. E lá no desenvolvimento de competências, o que a gente tem? Tem lá descrito o quê? Que a gente precisa desenvolver competências para aprender a aprender. Para o aluno saber lidar com a informação, buscar a informação, se responsabilizar, né, também pela sua informação, e destaca muito a questão dos contextos das culturas digitais, porque ele precisa aplicar esses conhecimentos. Sim, né? Toda essa discussão entre o que eu aprendo e como eu aplico aquilo que eu aprendo, ou se eu aplico aquilo que eu aprendo, porque às vezes eu aprendo e não consigo aplicar aquilo, né? Então, eu vejo essa questão do movimento maker também linkado com esse discurso das competências, do desenvolver, do aprender a ser, aprender a aprender, né? Aprender a fazer. Olha aí, Cristiane, não chega a conversar? Como é que você vê isso? Vamos lá. Então, acho que esses também são os princípios da Unesco, né? Lá do Delors, do Jacques Delors, né? E eu penso assim, né, Marta? Eu acho que para o educador é sempre o desafio de tomar um pouco de consciência de que antes até dele ter aquela preocupação, né, da inovação, a cobrança social que existe na profissão dos professores, né, dos educadores. Eu costumo dizer, e agora é a Cris falando mesmo, né, não é nem a pesquisadora, né, é a pessoa, eu sempre brinco que o professor é o único profissional, se a gente for olhar, que lida com questões humanas, com muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente pode estar falando de grupos de alunos de 15 a 40, 60, né? E que ele tem que dar conta de 1000 coisas. A gente olha todas as outras profissões que lidam com o humano, uma ou duas pessoas no máximo, vai. Se a gente pegar um psicoterapeuta de grupo, não vai trabalhar com 40, 30 pessoas. Então, isso tudo, para mim, tendo a ver com competências e como isso adentra na escola, eu queria tranquilizar os educadores de que, muitas vezes, viu, Marcos, os educadores fazem isso. Já, né? Muitas vezes, os educadores, é uma pena que na nossa cultura sul-americana a experiência e expertise docente de sala de aula ela é muito pouco valorizada, né? A gente tem muito pouco estudo, eu costumo dizer isso, é uma crítica à minha academia brasileira, deixo registrado aqui. A gente pesquisa muito a formação do professor, a gente pesquisa muito o que está externo, mas a gente poucas vezes dá espaço para o professor também mostrar a criatividade do que ele está usando, como que ele tem solucionado problemas, como ele tem trazido a participação do aluno, né, para os processos, e a BNCC, Marta, para mim, ela vem formalizar isso, né, num certo sentido, tá, de estabelecer ali as competências, especialmente na cultura digital. O que eu penso é que, assim, quando a gente fala de cultura, né, Marta,
e eu vou usar aqui a professora Jane Marie Gagben, professora filósofa da PUC, né, maravilhosa, ela sempre ensinou, né, o pouco tempo que eu pude ali estudar, fazer disciplinas com ela, que cultura, a gente não muda de um dia para o outro, né, Marta? Então, a gente sabe que a BNCC, todos esses elementos, eles começaram a ser entendidos, compreendidos, assimilados, a cultura da escola está num processo de mudança, né, Marta, contínuo, né, e, para mim, o impacto maior, por exemplo, trazendo agora a questão da cultura maker no desenvolvimento das competências, eu acho que a cultura maker, se ela for abraçada como uma estratégia, Marta, e não como um dogma, tá? É importante reforçar isso. Se a cultura maker chega na escola, né, como uma estratégia, ela vai ser interessante porque ela dá condições de professores, alunos, equipe técnica da escola, e escola, ela potencializa a transformação desse espaço. Por quê? Porque não se trata só do fazer, sabe, Marta? Acho que o to make aí da cultura maker, ele acaba soando mais, dá a impressão também que a gente vai sair fazendo, né? Mas existem, quando a gente vai entender o que está por trás dessas filosofias de inovação e da própria cultura maker, existem processos que muitas vezes na escola a gente pula. Então, por exemplo, as etapas de prototipação, né? Quer dizer, eu não saio fazendo alguma coisa, né? Vou dar um exemplo, tá? Uma das tecnologias que estão muito ligadas à cultura maker é, por exemplo, a impressora 3D, que ainda é uma tecnologia extremamente cara, se a gente for olhar a realidade brasileira, né? Enfim, mas mesmo para você executar um projeto numa impressora 3D, é preciso um protótipo, é preciso um pensar, é preciso o conceitual. Me parece que quando vem a ideia do fazer, das competências, também, Marta, entra naquela dicotomia muito tradicional, a gente estava falando de Aristóteles, né, dos extremos de que, é como se a prática fosse em algum momento superior à teoria, ou, não, a teoria é superior à prática. E, na verdade, né, quando a gente pensa a BNCC, e aí agora eu estou fazendo a minha interpretação, tá, Marta? O que a cultura maker pode trazer? Ela pode mostrar que, na verdade, as coisas são muito articuladas, né? Para você desenvolver um projeto, para você construir algo, vou dar um exemplo aqui, um dos pais da cultura maker, alguns dizem, né, que é um dos pais da cultura maker na escola, a gente já podia chamar o Seymour Papert, aquele, né, teórico da linguagem logo, né, do construcionismo, em que ele falava da importância, né, da mão na massa, de se construir, mas em nenhum momento ele falou que era só ir, muito ao contrário, ele dizia das etapas de ideação, quer dizer, você precisa ter a ideia, você precisa prototipar isso, você precisa decantar isso, né? Por isso que eu falei do tempo e do espaço. Então, o espaço, por exemplo, Marta, é uma coisa que precisa ser discutida, né? No Brasil, a gente tem já os Fab Labs, né, que são os espaços makers, porque quando a gente fala de cultura maker, Marta, é fundamental se constituir um espaço, mesmo que seja virtual, né, para que se construam coisas, se compartilhem as coisas criadas, senão a gente não, em tese, não leva o nome de cultura maker, entende? Então, se a gente for pegar esse nome e levar ele como referência, é fundamental ter essa noção de que o fazer, ele é uma etapa fundamental, o fazer, ele é o produto, sabe? É quase como que é o que chama atenção, mas o fazer envolve processos mentais, né, e psicomotores, isso tudo está interligado, né? O ser humano, a gente não, igual eu estou falando aqui com você e eu estou aqui pensando mil coisas ao mesmo tempo, Sim. Né? Então, acho que a gente precisa também, assim, olhar para as competências que a BNCC traz e pensar, e aí agora eu vou dar uma interpretação minha, eu acho bastante desafiador executar a BNCC, esses princípios que você trouxe, Marta, sem um projeto interdisciplinar, por exemplo, tá? Mas aí é uma interpretação minha. Eu acho desafiador por quê? Porque, de novo, né, o professor sozinho ali da sua área específica, da sua expertise, como que ele dá conta, no movimento maker, por exemplo, de resolver uma dimensão de cálculo se ele é professor de língua, por exemplo, né? Se ele está tratando de criar uma inovação, algum produto ali, ou se ele precisa de algo que tenha a ver com sustentabilidade mais afinada, né? O pessoal da biologia. Então, é bastante desafiador
mas eu acredito que é possível, sim. Aliás, tem exemplos disso já no Brasil, muito ricos, né, que fazem essas coisas acontecer já. Cris, linkando com isso que você está falando, a professora Adelaide Maio colocou aí nos comentários que é importante a formação continuada para os professores, especialmente os professores da educação básica, assim, em cima dos 4 pilares, né, da cultura maker. Sim. Que você acabou de nos apresentar. E como você falou, eu concordo plenamente, porque o fazer ou o aprender a fazer não é uma instância solta de todas as outras, né? Como se fosse assim, um OVNI que caiu do nada. Não é. E o aprender a fazer, ele está ligado já que a gente está falando aí dos princípios, né, da cultura maker de Delors, né, e Sim. entra como os princípios da comunidade de aprendizagem. O aprender a fazer é apenas um dos momentos, né? Ou uma das faces dessa metodologia que enxerga o outro. Eu não consigo ver aprendizagem colaborativa e o movimento maker está dentro dessa discussão, né? De eu colaborar. Total, né? É um dos pilares, né? É um dos pilares da cultura maker, é você colaborar. Você colaborar. Então, como a gente está falando, o aprender a fazer é apenas um desses fatores que vai aproveitar as oportunidades para esse sujeito, seja onde for, onde ele estiver, ele aplicar aquilo que ele já aprendeu e está aprendendo, porque não são etapas que se finalizam em si mesmas, né? Elas estão intercambiadas, né? Elas estão se envolvendo o tempo inteiro, assim como a vida né? A vida é assim, né? A gente acorda, faz matemática, calcula, meu Deus, 7h20, está na hora do menino ir para a escola, ele vai tomar leite, não sei o quê, eu tenho que chegar no trabalho. A vida da mãe, da mulher, hoje em dia, é assim, né? Uma vida que é uma vida Sim. de gestão financeira, administrativa, econômica, e isso está tudo misturado, né? Assim Sim. como dentro desses princípios dessa comunidade de aprendizagem que aprende junto. Então, aprender a fazer... ele é intercambiável, ele conversa com aprender a conhecer, com aprender a ser, com aprender a conviver, e isso eu vejo, não sei se você vê assim, Cris, mas eu vejo assim, a partir desse viés assim, humano, né, da educação, eu vejo Sim. isso muito lindo, porque para que exista educação é necessário que exista o outro, então eu preciso aprender a conviver com esse outro. E aí eu vou valorizar a diversidade, eu vou colaborar com o que eu tenho, e às vezes com o que eu não tenho, né? Porque aí eu tenho a humildade de dizer, Cris, isso aí eu não sei não, eu posso pesquisar. Exato. Não é? E eu compartilho, né? Aí essa palavra, compartilhar, que as redes sociais trouxeram para a gente, ela é linda, porque compartilhar é partilhar com alguém, uma coisa linda. Não é lindo na educação? Sim. E como é que você vê isso tudo aí misturado, Cris? Esses 4 pilares misturados aí. Bom, eu preciso agradecer a professora, se puder repetir o nome dela, Marta, que comentou sobre a formação dos professores, eu queria agradecer ela ter trazido isso, vou começar por aí, né? Adelaide Maio. A professora Adelaide Maio. Eu acredito que a formação continuada, ela é, sim, muito importante, mas eu me preocupo muito hoje, viu, professora Adelaide, com a formação inicial. E por quê? Porque nós temos visto um movimento no mundo, né, no geral, como se, e aí pegando um pouco da sua fala, né, como se fosse um OVNI, né, né Marta? Tipo, parece que cai um OVNI ali e já formam pessoas, né? Existe um discurso bastante problemático, até por conta das tecnologias, nossa, a gente, né, todo mundo aí, inteligência artificial, mineração de dados, aquela sombra de como se os humanos fossem ser substituídos, né, e tal, e aí eu me preocupo, na verdade, com a formação inicial, porque se a gente for fazer um estudo bem rápido dos currículos, né,
que a gente vê nas licenciaturas, gente, será que estamos preparando os professores lá já na porta de entrada, né, Marta? Você que leciona, provavelmente formando. Eu não formo, não estou na formação inicial dos professores, eu estou na pós-graduação, né? Mas eu me preocupo com essa formação inicial prioritariamente, porque parece que de um dia para o outro qualquer um pode ser professor, né? E agora a Cris que está falando aqui, né? Eu vejo isso como um ponto bastante preocupante, porque, gente, a docência, como toda área, ela tem a didática como ciência, né? E sim, tem uma evolução científica por trás disso, a gente está vendo os movimentos, né, metodológicos, as teorias emergentes aparecendo, mas como que isso se traduz no mundo real, né? E como que as licenciaturas estão acontecendo, né? E agora eu estou falando em específico formação de professores dentro das licenciaturas. Então, eu diria que é fundamental, por exemplo, que os professores, desde essa entrada de formação para a escola formal, e aí, falando da licenciatura, tá, professora Adelaide, né? Da escola formal e tudo mais, eu vejo que seria fundamental que os professores vivessem experiências como alunos, né, aquela ideia da relação aluno-professor, que eles pudessem viver essas experiências educativas, para que eles pudessem ter experiências para partilhar também essas experiências com os alunos. Eu, na área de games, Marta, que é a área que eu gosto de pesquisar mais, a área do lúdico, né, eu sempre falo, quando eu vou dar formação, por exemplo, de professores na área de gamificação, né, então os professores vêm loucos, como que faz isso tudo? Eu ponho todo mundo para brincar primeiro, eu falo, não, a gente vai ter que voltar a entender como é que é sentir isso, como que é viver isso, porque se eu parto já do didático, ali do sistemático, muitas vezes eu estou fazendo algo sem ter uma consciência, sem ter experienciado aquele saber daquela maneira, sabe, Marta? E eu acho que no caso, viu, Adelaide, da formação de professores, obviamente que a formação continuada é um dos mecanismos, eu não sei se a Marta vai concordar comigo, que a gente tem tentado tapar os buracos da licenciatura, né, Marta? Assim, com a formação continuada, a gente está tentando, mas me preocupa que isso não seja uma política, né, formativa de professores, tá? A questão da própria cultura digital. Gente, é simples. A gente pega a educação à distância hoje, cursos de licenciatura, faço um convite a vocês, que vocês não pegam dentro do currículo como seria mediar à distância. Nem há disciplinas para isso, né? É muito raro você encontrar um currículo na formação docente que não tem aquela coisa, sabe, Marta, de tecnologia educacional ali, só na teoria, né? A gente não consegue ver esse movimento laboratorial, experiencial na licenciatura. Então, deixo aqui um ponto de reflexão importante para a gente discutir como educadores, né? Que professores queremos também para essa próxima virada, né? Que nós vamos ter pós-pandemia, né, Marta? Que é uma outra conversa, né? Um outro mundo, uma outra escola, então, enfim. Mas é isso, Marta, acho que do ponto de vista dos 4 pilares, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Como que o professor também vai aprender a ser e a conviver como sujeito, se as oportunidades que ele tem, agora eu vou falar da minha geração, né? Vou falar da minha geração que não é muito jovenzinha, não é a geração da nossa, né? Nós somos muito daquilo que a escola nos fez, né? Dos nossos pais e tudo mais. E você vê, e para a gente migrar os nossos processos mentais, culturais, cognitivos para dar aula, tem sido bastante desafiador. Então, imagina o quanto é importante, então, a gente pensar isso, né? Esse aprender a ser, aprender a aprender. Aliás, né, é um fator de sobrevivência, no meu ponto de vista, tá, Marta? Esse aprender a aprender, que a gente, às vezes, solta, né, num ideário, não é? Às vezes a gente fala, mas a gente fala, será que a gente está fazendo isso? Mas, realmente, como que é esse aprender a aprender? Ele vai ser uma questão de sobrevivência para nós humanos, né? Num mundo que a gente tem questões ambientais a serem resolvidas, questões humanistas, né? Então, assim, são coisas bem importantes, e a gente não está, talvez a gente está dando muita ênfase agora, Marta, é a minha reflexão, tá? Talvez a gente está dando muita ênfase para as metodologias, tá? No momento em que a gente precisaria estar deixando elas como ferramentas, sabe a caixa de ferramentas ali? A gente sabe que tem, mas a gente precisava voltar um pouco atrás e olhar mais as relações.
as conexões que estão sendo feitas na escola, como as relações humanas estão acontecendo na escola, sabe? Porque aí as metodologias, elas vão ser mais contextualizadas, situadas, né? A gente, não sei se vocês estão entendendo aí o que eu estou querendo dizer. E parece que existe uma força muito grande da gente centrar nas metodologias e nas tecnologias, e eu acredito que a pandemia está nos forçando a voltar um pouquinho atrás e pensar as relações estabelecidas, né? As relações humanas, as relações de aprendizagem e tudo mais. É perfeito, eu concordo com você nessa questão relacional. Não vejo escola, porque a gente está falando muito de escola aqui, mas também de ensino superior, porque eu estou também lá nessa formação, né, desses professores, e vou jogar aqui uma provocação, se a gente for, viu, Cristiane e queridos que estão aí nos assistindo, se a gente for ver as estatísticas da formação de professores, esses professores estão muito concentrados também na educação à distância. Eles estão sendo formados à distância. E aí, como ensinar esse povo a botar a mão na massa? E como ensinar esse povo todo que está se formando a saber se relacionar com o outro? Porque o outro dele, na escola, é o aluno, é o colega professor, é o supervisor, é o orientador, é a comunidade, né, escolar ali. Então, como que a gente estabelece isso sem perder de vista o objetivo, que é a formação inicial desse sujeito, que vai passar lá nas licenciaturas, 4 anos, porque a gente agora tem isso na lei. Como é que eu formo esses professores para lidar com tudo isso, né, Cristiane? E como você comentou, eu converso com os professores hoje e vejo que uma grande parcela deles está sofrendo muito com essa migração do presencial para o remoto. E isso, mesmo que volte para o presencial 100%, vai deixar algumas marcas que podem ser boas ou ruins. Né? Esse professor pode trazer para a sua sala de aula mais metodologias do fazer, do aprender a fazer, da metodologia ativa, entender que o outro, o sujeito que está ali na frente é o outro dele, é o sujeito da educação e não o objeto. Então, eu preciso ver esse sujeito no meu planejamento, se considerar ele. Né? Eu sempre falo com os meus alunos, seja de qual for, né? De qual curso for. Olhe para o seu aluno que está na sala de aula, perceba se ele cortou o cabelo, perceba se ele está com a carinha mais triste. Tem alunas minhas aí que podem comprovar isso. E outra coisa, faça pesquisa dentro da sua sala de aula, pergunta para ele, o que você faz aí quando você não está aqui, hein? Você joga? Claro que ele joga, né? Você joga o quê? E aí, a partir desses elementos da sua pesquisa, você monta o seu planejamento, considerando esse seu aluno, essa relação que você estabeleceu com ele, né? Deixa eu agora ler aqui, porque senão eu fico falando, o professor fala o tempo inteiro, né? Peraí, deixa eu falar aqui com você, algumas pessoas estão interagindo, eu vou te falar 2 ou 3, aí você faz aquela mistura que o professor sabe fazer muito bem, né? E que você faz com maestria. A Adelaide Maia, a gente já falou, né? Da Adelaide já falou. Sim. A professora Maria Moraes, ela está perguntando para você assim, ó. O faça você mesmo teria muito a ver com o empreendedor? Essa questão da inovação, da sustentabilidade, o gerar benefícios para uma comunidade? O faça você mesmo seria uma releitura do empreendedor? E aí, o Saber Psique, que está aqui também, te pergunta assim, na cultura maker, é imprescindível o trabalho em rede e colaborativo? Isso porque você pode inspirar em uma ideia já criada, renová-la e disponibilizá-la de forma pública a outras pessoas? E aí? É isso mesmo, vamos lá, vamos pela primeira pergunta, né, que tem a ver aí com a... Você pode só repetir o nome da pessoa novamente, por favor? A primeira é a professora Maria Moraes e a segunda é a Andréia Matias, do Saber Psique. A professora Maria estava perguntando a questão do empreendedor, né? Se tem a ver. Exatamente. Isso.
Então, obrigada mais uma vez, professora Maria. Em relação, total, né, na verdade, esse movimento, ele começa, né, com a ideia de que a gente não precisa consumir tanto, tá? E a filosofia começa por aí. Por que a gente consome, né, se a gente pode fazer a gente mesmo? Por isso que eu faça você mesmo, né? E nesse sentido, sem dúvida, né, dentro dos pilares do lado positivo da visão empreendedora, né, dos seres humanos, tem tudo a ver, porque provoca, né, o sujeito a, primeiro, aprender, a pesquisar, a entender os processos e inovar criativamente a partir do que ele tem em mãos, buscar melhores materiais, fazer as adaptações, olhar o mundo, né? Esse mercado, eu vou usar o mercado aqui, trazendo a questão do empreendedorismo, né? Qual é a demanda, né? Então, se a gente pensar na cultura maker, por exemplo, né? Numa escola, né? Então, às vezes, a gente percebe que em algum bairro existe ali uma necessidade, é uma comunidade distante de um centro metropolitano, por exemplo, e os próprios comerciantes da região precisariam divulgar melhor seus trabalhos na pandemia, né? Como que faz para criar essa loja virtual? Como que faz? Eu estou falando agora de uma experiência de um bairro aqui perto da minha casa em que a escola se envolveu com isso, né? Então, os professores resolveram conversar com os alunos, olha que interessante, os alunos investigar se os alunos sabiam, por exemplo, que tipos de empresas tinham ali na região, e aí criaram um WhatsApp do bairro, gente, uma loucura, então vocês imaginam, né? E aí conversaram ali, lojista, o dono da padaria, as crianças, o professor, obviamente foi caótico, acredito eu, nos primeiros, né, até o grupo se organizar, se estabelecer ali, né, as regras de convivência e tudo mais, mas foi muito bacana porque os alunos foram atrás de criar os blogs, né, ajudar aqueles empreendedores, porque como eles gostam dessa coisa do digital, né, eram alunos da escola mais engajados com o movimento, então esse projeto de Inova Bairro, acabou movimentando uma rede toda de pessoas. Então, empreendedorismo ali, em vários aspectos, a gente pode dimensionar, desde a ideia do próprio estudante ali, que acabou desenvolvendo habilidades de comunicação, habilidades de persuasão, habilidades técnicas de ter que produzir atrás de como faz um site, né? Do professor, que saiu, né, daquela ideia de, poxa vida, eu que dou conta sozinho disso, ele teve que se abrir, quer dizer, interagir com mais agentes do processo, né, e o empreendedorismo, na verdade, eu diria que ele é uma das essências, né, de um movimento maker, não no sentido só de empreender comercialmente, sabe, Marta, mas no sentido do empreendimento, do que a gente traz como inovação para a comunidade, né? Que produtos são criados? Então, a gente está vendo muita coisa legal aí, a gente está vendo garotos descobrindo meios de excluir o Rio Tietê, né? A gente está vendo escolas criativas mostrando que é possível fazer um ensino híbrido, né? Com Raspberry Pi, né? Quer dizer, pega aquele computador que é uma placa básica ali, cria uma central que cria uma rede interna, uma central que os alunos podem fazer download e upload das atividades em lugares que a internet, né, é super ruim. Então, é nas crises que as oportunidades também aparecem, se revelam, né? Então, tem tudo a ver, viu, professora, com empreendedorismo. Aliás, se for atrás mesmo da ideia do movimento maker, vai ver que vem dessa cultura do faça você mesmo e, vamos criar as coisas que a gente precisa, né? Vou falar para vocês agora, compartilhar uma experiência humana, né? Para mim, eu sempre vi nos fanzines, eu sempre, né, fui muito fã de fanzine, de bandas de rock, de punk rock, e na época a gente criava, né, os cartazes das bandas que a gente queria, as revistas com as entrevistas, então era tudo muito feito à mão, na época nem tinha digital, né, o computador ainda era algo elitizado, a gente fazia coisas, né, com técnica de carimbo, sabe, aqueles lambi-lambi, né, e tudo mais, então, para a gente também entender que a tecnologia, ela só vem agregar, né, Marta, ela ajuda na escala do movimento maker, né, quer dizer, hoje a gente consegue, a questão de escalar, né, esse pilar do movimento maker, ele está muito mais ampliado, quando a gente pensa
a tecnologia, né, que pode ser compartilhada, criada, quer dizer, o outro pode reutilizar. Então, como o empreendedorismo também tem a questão do ser livre, tá bom? Acho que isso é um dos princípios, dos valores do movimento maker muito forte. A ideia não é uma pessoa lucrar, né, com aquele empreendimento, mas toda uma comunidade, quer dizer, os direitos, as autorias são respeitadas, né? É a ideia, sabe como funciona o open source, né? Aí o software da comunidade open source, né, que um vem, cria alguma coisa, compartilha, mas todo o seu saber, sua contribuição também é valorizado, né? Então, acho que isso é legal do movimento maker. Nossa, falei um monte também, eu não sei se eu te respondi. Me fala se eu não viajei, tá bom? Se eu te respondi. Não, respondeu sim, eu acho que respondeu sim. Vamos ver. Disso que você falou, eu acho muito interessante, viu, Cris? Eu acredito, a palavra é essa mesmo, né? Eu acredito na educação enquanto um meio capaz de humanizar, de mudar as pessoas, sabe? De trazer o diálogo, de trazer o equilíbrio. Não é que todo mundo tem que concordar comigo, não, vai ficar chato demais esse mundo, né? Eu conseguir conviver com você mesmo discordando do que você pensa ou do que você acha. Para mim, isso é produzir sentido. A educação, ela precisa produzir sentido. E como é que eu vejo aí esse movimento maker aí dentro desse contexto de produzir sentido, né? É que ela selecione, estabeleça, planeje aí, né, o professor e todo o contexto educacional da escola, esse movimento para mobilizar práticas de linguagem mesmo, né? Dentro desse universo digital que a gente tem hoje, já que a gente vai já falar de ensino remoto, porque tem gente aqui no maior frenesi querendo saber como é que a gente faz isso no ensino remoto. Então, assim como não é o professor solitariamente dentro da sala de aula, também não é só a tecnologia ou a metodologia solitária, não vai dar conta, né? A gente precisa considerar uma série de outras dimensões, que uma das grandes dimensões que a gente deve considerar é a dimensão técnica, porque eu preciso estar ali, eu preciso estar formada, é por isso que a gente está falando de formação inicial e formação continuada, mas eu preciso também das dimensões críticas, criativas, estéticas, né? Ética. Eu vejo a dimensão ética aí nessa expansão dessas formas de produzir conhecimentos, né? E também como um motivador para engajar o aluno nessas práticas autorais, nessas práticas coletivas, e aí fazer com que ele vá aprender a aprender. Aí vai, meu filho, se joga aí a aprender, nesses campos aí autorais da ciência, da cultura, do trabalho, né, da informação. E aí, falando disso, Maria Moraes disse que você respondeu sim, tá? Thaís está falando que a live é maravilhosa, tá maravilhosa. Obrigada, Thaís. Obrigada, então, a gente que agradece. Dentro dessa ideia de produção de sentido, Cristiane, olha que eu vou jogar na tua mão, segura e faz o gol, tá? Como é que a gente acopla o movimento maker nesse ensino remoto, que tem tanta gente sofrendo aí, Cristiane? Nossa, como é que perfeito. Faz isso? Vamos lá. Então, acho que primeiro eu preciso esclarecer, né, que diferente de vários colegas que tiveram que migrar para isso de uma hora para outra, né? Como eu disse, hoje eu leciono no ensino, né, superior, na pós-graduação, né, Marta? Num ambiente muito privilegiado, né? Estou aqui em São Paulo, né, capital, com internet fibra ótica, conseguiria até fazer aqui, né, transmissão com realidade aumentada, né, criar um laboratório virtual, quer dizer, um espaço maker 3D, mas a gente sabe que não é essa a realidade do Brasil, né? Então eu vou tomar bastante cuidado para falar sobre o que é viável, né? Partindo desses 4 pilares mesmo da cultura maker, né? Então, eu vou começar por um que eu acho que é bem importante, que para mim seria o primeiro, né? Que tem a ver com a colaboração, e que eu acho que você falou bastante já, Marta. Eu vou resumir isso em diálogo,
tá? A palavra diálogo. Eu acredito muito que o professor, no seu planejamento ali, dentro da sua realidade, né, o educador, nesse momento é preciso ter essa consciência de que sem o diálogo com os estudantes, um diálogo genuíno, tá, pessoal? Quando eu falo de diálogo genuíno, é aquele de que a gente vai falar para o aluno, né, daquilo que se tem vontade de fazer e se eles compram, eles topam fazer o desafio com a gente. Então, antes da gente entrar com a ideia pronta de, nós vamos usar as coisas aqui, é importante que envolver esse estudante, mas não envolvê-lo só lá no ato didático, sabe, Marta? Mas envolvê-lo nesse planejamento também. Sabe aquele convite mesmo de, olha, galera, estamos aqui no ensino remoto, né? Tem sido cansativo, a gente precisa achar alguns meios de explorar melhor os materiais diversos que a gente possa ter para aprender determinado conteúdo. Então, vocês topariam, né, a gente criar, então, um ambiente, e aí isso passa por, tá, decidir com os estudantes qual é a mídia de comunicação mais interessante. Obviamente, professores, tem que olhar as instruções da instituição, né, porque ainda tem as limitações legais. Então, o que eu vou falar daqui para frente tem a ver, tem que considerar os desafios ou as limitações institucionais. Eu estou falando porque, por exemplo, na minha instituição, não há nenhuma restrição sobre, numa das instituições que eu trabalho, não há restrição, por exemplo, do professor usar uma ferramenta que seja numa decisão coletiva. Ali. Vou dar um exemplo, os alunos, todo mundo topou ir para o Telegram, né? E a instituição não faz nenhum problema quanto a isso. E eu chamo atenção para essa questão institucional, porque a gente sabe também, especialmente os professores que lidam com crianças e adolescentes, que existe uma questão de segurança, né, ética e da questão de imagem, toda uma proteção lá legal, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse é um ponto, tá, pessoal? Como régua para um professor, eu vou chamar de bússola, tá? Eu sempre pego a legislação, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal, é uma coisa que, para mim, todo educador tem que ter, assim, muito ali do lado, sabe? Sabe aquela coisa de consulta mesmo? Porque para nós educadores que lidam com crianças e adolescentes, não dá para negar que a gente não conhece essa legislação, tá bom? Então, se preocupem com esse pilar e negociem com esses estudantes, então, que canal de comunicação é interessante para esse diálogo, né? Seja o WhatsApp, seja o Telegram, que os pais sejam envolvidos nisso também, é bacana usar esse recurso, tudo bem, né? Vocês têm que ter sempre esse combinado com os estudantes, dos limites também desses espaços. E eu já estou falando do pilar de colaboração, né? Vocês estão percebendo? Então, no pilar de colaboração, eu estou também desenhando o espaço de colaboração. Sabe aquele espaço maker que no remoto a gente não vai ter muitas vezes juntos no presencial? Não dá, né? A gente está falando da pandemia. Mas onde podemos estar juntos? No meio digital. Então, qual meio digital, qual espaço digital virtual é viável, né? É interessante para todos nós. E isso tem que vir com diálogo, tá, Marta? Eu digo que tudo que a gente consegue com sucesso é quando a gente envolve os estudantes, né? Quando a gente propõe, quando a gente negocia, ainda mais quando a gente vai ficar 1 ano junto com os estudantes, 2 anos, né? Quer dizer, então acho que esse é um ponto importante para empreender a cultura maker, tá? Porque eu estou trabalhando aqui o pilar da colaboração, então eu estou prevendo os combinados, não é isso? As negociações, eu estou construindo um espaço de convivência, sabe? Saber conviver, isso vem antes de tudo. Porque se eu pulo essa etapa e vou lá para o espaço maker do tipo onde nós vamos fazer os experimentos, né? Onde nós vamos construir as coisas, veja, eu pulei uma etapa fundamental, porque chega lá, ninguém entendeu muito bem os combinados, as regras de convivência, né? Ninguém entendeu muito bem como funciona esse espaço, então parece que a coisa está dada, mas não está, né? Parece que é convencional, mas não é. Da mesma maneira que a gente tem que saber como se portar no ambiente presencial em muitos espaços, gente, no digital a gente precisa ensinar esse pessoal também, né? A gente precisa ensinar para eles que o espaço da sala de aula que foi para o virtual, ele tem uma natureza específica que é diferente da live deles com os amigos que ele joga, né?
Não é? Então, isso parece dado, mas não é. Eu começaria por aí. Aliás, eu sempre começo por aí. Eu sempre começo propondo um pouco para os estudantes como que a gente vai fazer as coisas, porque sempre dá um resultado mais interessante, você trabalha mais seguro, né? Até para um momento de checagem com os estudantes, falar, ué, mas nós decidimos juntos isso aqui. E aí, como que vai ficar? Nós vamos desistir agora, né? Então, o professor passa a ser, então, esse guardião, né, esse educador de verdade que mostra que esses espaços, eles têm a natureza deles, eles têm o propósito deles, eles têm as regras de convivência. Então, nesse ponto, estamos trabalhando a ideia da colaboração. Então, a gente preparou um espaço de colaboração, né, seja lá pelo WhatsApp, seja pelo Google, sei lá quanto, enfim, seja qual for esse espaço que o professor, junto com seus estudantes, verificaram. Cris, mas isso vai levar muito tempo, gente, é uma semana, às vezes, que você demora, que vai ser, assim, bastante efetivo para a sua prática de cultura gamer, tá? De cultura maker, tá? Porque se você pula essa etapa, a gente vê o que a gente vê muito acontecer por aí, né? As coisas ficam rolando quase que como caindo meia boca, por quê? Porque os combinados não foram estabelecidos, né? Feito isso, eu acho que parte agora desses objetivos educacionais do planejamento, né? Que a cultura maker, ela não cai como OVNI, adorei essa analogia da Marta, não cai como um OVNI ali no ato educacional, né? Tem um lance do planejamento. Então, quais são os objetivos pedagógicos, né, dentro do seu conteúdo? E aí eu falo do desafio de fazer isso sozinho, sem outros professores de outras matérias, porque dependendo de para onde isso vai, para qual tema, eu vou dar um exemplo. Então, professora da área de linguagem e de língua portuguesa, né? Então, ela vai propor para os alunos, por exemplo, construir um glossário, né? Um glossário de termos, por exemplo, que surgiram agora dentro do contexto da internet, como isso se traduz na construção lexical, ou como que isso afeta a interpretação e a leitura de texto. Vocês percebem? Então, estou dando exemplos aleatórios aqui, mas esses objetivos é que vão dizer quais são o quê? Quais são as ferramentas e instrumentos que a gente vai usar para o segundo pilar, né, da cultura maker, que é a criatividade. Eu vou ter que fomentar um espaço e um tempo para que essa criatividade venha. E a partir de um tema, por exemplo, pode ser proposto um tema, entendeu, Marta? Então, vou dar um exemplo aqui, fake news, no caso de linguagens, né? Como que a gente faz checagem de informações? Né, e qual no sentido do conteúdo da língua portuguesa, o que implica identificar ali, de repente, o uso, por exemplo, de um determinado conjunto lexical, alguns vocábulos, né, a estrutura linguística, gente, não vou falar de análise do discurso aqui, mas acho que os professores estão entendendo o que eu quero dizer. O que ajuda a checar, né, quais são as fontes, o que são fontes? Então, tudo isso tem também um tempo e um espaço para, né, talvez é preciso, viu, Marta, oferecer esse conteúdo mesmo para o estudante, oferecer as primeiras fontes primárias para ele. Então, é difícil falar, Marta, de empreender cultura maker sem questão de tempo, tá? Porque lembra que a gente está falando de cultura? Né? Se a cultura, ela é algo que vai sendo construída no dia a dia, certo? No ensino remoto, isso, obviamente, não precisa ser todo o tempo junto, gente, online. Aliás, eu tenho uma crítica severa à questão de colocar crianças e adolescentes 4 horas juntas. A minha crítica, quem depois quiser me escrever, eu faço um argumento teórico legal aí sobre isso, mas o meu argumento principal é que, gente, a gente tentou reproduzir a sala de aula mesmo, né? A gente pegou a sala de aula mesmo, colocou e assumimos isso como a melhor coisa do mundo. Só que não, todo mundo cansado, telas cansadas o dia inteiro, não é isso? Então, a cultura maker não necessariamente precisam estar todos ao mesmo tempo. Então, é possível, por exemplo, criar manuais, viu, Marta, para que o aluno possa executar em algum momento, fora ali do encontro, ter um momento mais ele, o objeto de construção. Pode-se indicar listas de materiais a serem utilizados, listas de fontes, né? Então, é interessante, por exemplo, ter um mural, né? Sabe, como eu não tenho o Fab Lab, né, aquele espaço maker físico,
físico. O que precisaria, por exemplo, no virtual, dentro desse espaço? Estão lá no Moodle, no ambiente Moodle, no Google Classroom, onde você construir, você vai com os alunos colocando ferramentas, colocando instrumentos, colocando... que aluno, por exemplo, quer testar a leitura virtual 3D? Tem aplicativos para isso? Tem, olha, vamos pesquisar quais que tem para celular? Então, coloca lá. Então, existe todo um trabalho de pesquisa, você percebeu, Marta? Primeiro que, nossa, para chegar na etapa do vamos fazer o hands-on mesmo, então essas 2 semanas vocês vão construir, né? Vou dar um exemplo de matemática aqui agora, o material dourado para ensinar crianças, vocês vão escolher os materiais que vocês têm à mão, então tem que ter esse tempo também para o estudante, né? Lá no momento que ele tiver durante o dia dele, ele poder cortar, explorar, ter um espaço onde troca, né? Virtual ali, surgiu dúvida, regra de horário. Olha, não é 100%, não é também 24 horas, né, gente? Mas coloca lá, dentro do horário, né? Olha, organizem suas dúvidas. Então, tudo isso precisa ser ensinado, pessoal. Não dá para chegar sem planejamento. A criança e o adolescente, eles não sabem isso também. Eles precisam ser orientados. E o papel do professor é fundamental nesse sentido, né? Então, o professor precisa entender mais o manejo, sabe, Marta? Me parece que é preciso ter mais uma noção de gestão da sala de aula do que, de fato, só de transmissão do conhecimento, porque isso ele vai usar por meio das ferramentas. Ele pode gravar vídeos, né? Mas quais vídeos ele vai gravar, né? São os vídeos para checagem, para avaliação, para dar um feedback. Então, para fazer a cultura maker, é possível no ensino remoto, mas eu diria que não é algo que a gente sai daqui da live hoje e fala, amanhã eu já vou começar a fazer isso, né? Então, eu diria Cris, que você falou nisso, deixa eu compartilhar com você e com vocês todos, né? Todos nós que estamos aqui. Eu geralmente trabalho com as disciplinas de metodologias, né? Na formação inicial. E aí, como trabalhar a metodologia que tem uma carga horária prática muito grande no ensino remoto? E tem os vários complicadores, porque a gente sabe que tem aluno que tem um acesso muito bom, outros já não têm esse acesso. E eu falei, olha, vocês vão planejar, fazer o planejamento de acordo com a BNCC, trazer de lá as competências e vão apresentar a aula. Mas, professora, a gente está no remoto, vamos embora, vamos apresentar a aula. Mas nem todo mundo tinha a banda, né, o Wi-Fi, internet, para apresentar a aula. Mas a gente não pode excluir. Então, qual foi o acordo? Esse acordo que você está falando, que a gente fez com a turma. Olha, quem consegue apresentar ao vivo, vai apresentar a aula ao vivo, vai aplicar a aula que planejou. Quem não tem, vai gravar em casa, vai gravar seu videozinho, aí elas gravavam o vídeo no horário que queriam, tá vendo? Essa coisa, tem um momento que eu trabalho coletivamente, tem um momento que eu trabalho sozinha. Elas gravavam o vídeo, mandava para mim por WhatsApp e eu apresentava ali o vídeo na hora, porque a gente usa a plataforma Teams, não é secreto para ninguém, né? Então, a gente apresentava ali e todo mundo participava, ninguém estava excluído. Então, é um exemplo, né? Penso eu. Claro, sim. Desse uso, né, de várias tecnologias juntas e a gente trabalhando de uma forma colaborativa, porque elas viam a questão do planejamento ali em sala, de forma colaborativa, e depois iam fazer. E o interessante é que quando uma tinha dificuldade, a outra prontamente manda para mim, que eu apresento, né? Eu apresento para você. Isso é interessante. Olha só, a gente já está chegando no final e eu tenho algumas... Eu prometi aqui que eu ia passar para você, então a gente tem pouco tempo aqui para falar de algumas perguntas. Deixa eu te passar aqui. Eu respondi a segunda, vai me cobrando aí se eu esqueci alguma, pessoal, que eu me empolguei. Eu acho também. Que você conseguiu responder, né? Tudo isso. A professora Bianca está dizendo que a formação de professores poderia ser feita de forma mais prática, ensina-se a teoria, mas o professor vai pôr em prática algo que ele nunca fez, nunca vivenciou. Um problema, sabe, axiológico, viu, Bianca?
Série está concordando com você, Cris, dizendo que são muitas inovações para pouco aprofundamento para os nossos alunos da graduação. Adelaide está dizendo que sempre foi a favor dos alunos nos cursos de formação, deveriam colocar mais a mão na massa, aprender a aprender. O Johnny, eu prometi ao Johnny, ele fez uma pergunta, a gente tem que ser breve para responder, mas é uma pergunta interessantíssima, que dá uma live inteira. Falando em pandemia, Cris, né? Ele botou vocês, me botou no bojo também, ó. Vocês acreditam que o sistema de ensino no Brasil pode ser híbrido depois da pandemia? Aí eu já vou engatar aqui. A Maria Moraes diz: apesar do uso das tecnologias, o que propaga a cultura são os makers, ou seja, os indivíduos. É verdade. Principalmente os indivíduos que estão na comunidade escolar. E aí, vamos responder rapidinho, então, o Johnny, que pergunta sobre o ensino híbrido. E aí, como é que fica essa escola depois da pandemia? Eu acredito que sim, desde que a comunidade escolar possa participar, de fato, dessa implementação. O que eu quero dizer? O que a comunidade aprendeu, professores, técnicos? Então, o que deu certo do remoto, não é? Porque a gente falou do desespero que foi, mas teve muita criatividade, foi muito maker, né? Engraçado que tivemos que ser muito makers, eu vi professores aprendendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, mas veja, ouvir de fato os professores, essa comunidade escolar, para ver como isso se traduz no tal ensino híbrido, tá? Tem um pouco de medo de como é vendido também essa coisa do ensino híbrido, eu não sei a Marta, mas não é só uma transferência não, tá? De eu coloco conteúdo ali na internet e tá tudo certo. Não acredito, temos que nos policiar para que isso não aconteça. Existem as intenções de desmoralização também da docência, muito aí batendo a porta, tá, pessoal? Então, é importante tomar um pouco de cuidado e tá na nossa mão, hein, educadores? É na nossa mão agora, né? Agora tá na hora da gente realmente se organizar, se unir nesse sentido para trazer a voz de quem viveu o fenômeno para poder empreender. Senão, alguém vai fazer isso por nós, né, Marta? É verdade. Olha, Johnny, demais queridos que estão nos assistindo aqui, certamente, Cris e colegas, a educação vai ter uma cara nova. Sim. Não vai ser como era antes, né? Não vou fazer um exercício de futurologia aqui, mas que depois da pandemia, né, Cris? A gente vai ter uma carinha nova aí, isso vai passar pelos marcos legais, isso vai passar até mesmo uma pressão social das famílias, porque tem famílias que estão adorando isso, porque acaba coadunando com todo aquele discurso que a gente tem do ensino doméstico, né? Tem uns que viram que o ensino doméstico é ótimo, tem outros que viram que é detestável, né? Eu não quero mais isso, ensinar com a escola, né? Então, a gente vê que teve esse movimento, mas que vai ter uma carinha nova, essa educação, até isso que a Cris falou, esse ensino híbrido, assim, meio que forçado, ele atingiu e alcançou todo mundo. Escola, universidade, universidade, os alunos, né? Então, todo mundo agora vê a educação como possibilidades híbridas de aprendizagem. E que bom, porque isso estremece esses pilares da linearidade, né? E a gente vê que a gente pode aprender de várias maneiras, inclusive mediados por computador e tecnologias digitais. Olha, o pessoal está falando que a live está maravilhosa, o Walter, a Thaís, o professor, eu vi aqui, o professor Arievaldo, está dizendo que é uma excelente narrativa da professora Cristiane Freire, professor Arievaldo Alves de Lima, um grande amigo, um beijo, professor. A professora Bianca está dizendo que precisamos pensar em como isso pode ser mudado, a gente vai fazendo, é o que a Cris falou. Participem de tudo. Tudo que vier de discussão, né? Não teve lá os encontros para a construção da BNCC, gente? A gente precisa estar em cima disso. Não deixa alguém ir lá, né? Eu sei que a gente está sobrecarregado, né, Marta? A gente tem 1000 coisas para fazer, mas mais que nunca a gente precisa sair da retórica e ir para a prática. E a prática significa participar das discussões
inclusive essas grandes políticas, né, Marta, que provavelmente virão, né, Marta? A gente sabe que vão vir aí várias mudanças legais e tudo mais, então é importantíssimo a gente estar atento agora, pessoal. Verdade. E existem os conselhos, os grupos da educação que estão aí discutindo, né? De professores, de secretarias. Vamos fazer parte disso. Não vamos ficar só na janela olhando o outro passar e levando a banda, às vezes, para um lugar que a gente não acha justo, né? Porque a educação tem que ser justa. Cris, acabou, Cris. Olha, foi tão legal que passou rapidinho, né? Eu quero te agradecer, mas antes de te agradecer, deixa eu já dar aqui a deixa da próxima live que a gente vai ter no dia 22/7, viu, Cris? Dependência digital em crianças e adolescentes. Agora a gente vai falar do lado da moeda, né? Porque aqui a gente está falando, tá aqui, né? Vamos mediar com tecnologias, mas isso não tem só o lado bom, né? Exatamente. É fundamental essa discussão também, Marta. Não é? Tem aí crianças e adolescentes dependentes, altamente dependentes. Eu vi um vídeo chocante, coloquei lá no meu Facebook, quem quiser, dá uma olhada lá, de uma garotinha que está no avião e a equipe, né, de comissários pede para todo mundo desligar o celular porque vai decolar. A garota entra em pânico, teve que entrar a segurança do avião, porque ela não queria largar o celular. Claro, isso é um extremo, mas pode ser um extremo que está dentro da sua casa. Então, como é que está aí? Como é que estão os seus filhos? Né? Como é que está a relação? Né? De novo, a gente falando de relação. Como é que está essa questão relacional entre seus filhos e as tecnologias, e os jogos, e os games? Como é que está isso aí? Tá com problema? Eu também tenho aqui na minha casa, também tem 2 adolescentes, tem aqui. Então, no dia 22, eu estou trazendo 2 grandes amigos aqui para a gente discutir sobre dependência digital em crianças e adolescentes. Andréia Matias é pedagoga, está fazendo agora psicologia. Ela é especialista em psicopedagogia, neuropsicologia e autismo, atende, né, em laboratório, trabalha com crianças, e o doutor Pedro Viana, que é doutor e pós-doutorando pela UERJ, ele é psicólogo, neuropsicólogo clínico, atende também em consultório, tem experiência na área da psicologia e da neuropsicologia, com ênfase em psicologia do desenvolvimento humano. Ele também é professor universitário, e esses 2 amigos, nós vamos bater um papo aqui sobre essa questão da dependência digital em crianças e adolescentes, algo tão usual nos dias atuais. Verdade, Cris, quero agradecer muito a presença, a disponibilidade. Você quer deixar os seus contatos para quem quiser falar com você depois da live? Sim, claro. Eu estou aqui no StreamYard, mas se quiser depois, na hora que deixar os links aí, viu, Marta? A gente pode deixar o link do meu Padlet, que lá também tem alguns contatos meus, né? Mas meu e-mail é crisfsh@gmail.com. Acho que depois a gente deixa isso com mais detalhes. Queria agradecer a oportunidade, viu, Marta, Luzineide, toda a sua equipe aí. É sempre uma responsabilidade, eu espero de verdade ter contribuído. Desculpa também filosofar tanto, talvez a expectativa fosse, né? Mas entre em contato, sim. Né? E a gente está aqui para isso mesmo, para a gente dialogar. Obrigada, só tenho que agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada. Uma bela jornada para você aí na área da educação. Estamos todos juntos aí com um único objetivo, né? Que é essa educação integral, ampla, né, humanizada dos nossos alunos, e as nossas também, como a gente estava falando, né, cada vez que a gente ensina, a gente aprende, já falava Cora Coralina, não é verdade? Sim. Olha, eu quero agradecer a presença de todos aqui, professora Márcia, o Walter Pinto, Adelaide Seri, tem tanta gente, Thaís, professor Arievaldo, professora Bianca, a Luzineide, tem muita gente aí, professora Maria da Conceição, Séria Amaral, muito obrigada, pessoal.
nos sigam, né, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. Fiquem ligadinhos para a nossa live do dia 22/7. E se quiser nos encontrar, nós estamos aí nas redes sociais e treinetec.com.br. Muito obrigada, um beijo no coração de todos. Cris, um beijo. Até mais, obrigada. Um beijo também, tá? Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. Tchau, tchau.